O problema nos pede para esboçar essa curva aqui, essa função vetorial. E numa função vetorial a gente tem um valor real que é colocado nela, de tal forma que ela retorna aqui um par ordenado x e y. Então o gráfico, que é chamado de traço da curva, o traço da função vetorial, ela é definido pelos pontos aqui que é retornado, dos pontos x e y. Então veja que o x ele é o parâmetro seno de t e o y ele é o parâmetro seno ao quadrado de t. Uma coisa importante de se notar, sempre é bom ter em mente a restrição que foi dada. No caso não foi nenhuma, né? No caso não pode ser complexo. Ele pode assumir qualquer real, tá? Então, observe que o seno de t ele é menor ou igual que menos, ele é maior que menos 1 e menor do que 1. Então isso daqui implica que o x tem que satisfazer a mesma restrição. Tá? Que o x ele é o seno de t, esse parâmetro. Também é fácil observar que o y ele é o quadrado do valor x, com o x de menos 1 a 1, tá? Só para a gente observar um pouquinho aqui. Então eu fiz um esboço rápido. Aqui em azul ele é o seno de t. Então uma função senoidal é normal, né? Já conhecida. Agora aqui a gente tem um seno ao quadrado. Como ele é um seno ao quadrado, veja que, por exemplo, ele assume valores menores do que o seno para um mesmo valor t, que faz sentido, né? Lembre que o seno de t está entre menos 1 e 1, o seno ao quadrado também está, mas, por exemplo, quando a gente tiver meio no seno, quando eleva ao quadrado, ele fica 1/4, então ele diminui o tamanho, tá? Então ele começa pequenininho, mas quando vai subindo os valores, né, o quadrado ali vai aumentando eles. Então nós temos esse seno ao quadrado aqui um pouquinho mais achatado aqui, ó, com uma largura aqui menorzinha, tá vendo? Uma amplitude menorzinha. Outra coisa, o y sempre vai assumir valores positivos, né? Já que é um seno ao quadrado. Agora o x ele pode ter pares ordenados negativos, por exemplo, tá? Então, é razoável pensar que isso aqui realmente é verdadeiro, e tá? Então, quando a gente vai esboçar o gráfico dessa curva, a gente tem uma parábola, só que é uma parábola com uma restrição. Lembra que o nosso x ele está variando de um certo valor, de um valor de 1 a 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 a menos 1. Então o y também está, né? O y também vale 1, tá? O máximo dele é 1, né? Já que quando o valor máximo ele é 1, aqui vai dar 1. Quando é menos 1 também dá 1, que faz sentido aqui, né? Por causa que pode ter o t de π sobre 2, o menos π sobre 2, que vai dar o mesmo valor. Então nós temos o gráfico desse jeito aqui, com uma parábola. Então esse seria o nosso gráfico da função gama de t igual a seno de t, seno ao quadrado de t. Então esse próximo gráfico que a gente vai esboçar é essa curva aqui. A gente tem o x igual o x que recebe valores lineares, né, t,
Então a gente tem o gráfico aqui, só para dar uma esboçada. Então aqui está o gráfico, por exemplo, e veja que observe que o t ao quadrado, essa parábola, só começa a ter valores maiores depois do valor 1. Pois antes do 1 ele é alguma coisa do tipo 1 sobre n, né? E aí quando a gente eleva ao quadrado, a gente tem algo de 1 sobre n ao quadrado. Então a gente divide de novo por n, o que diminui esse valor, né? Então quando a gente pega aqui um valor t, então observe que nesse ponto aqui, esse t é maior do que esse t ao quadrado. Algo que não ocorre, tanto porque está negativo, mas se a gente pegar o módulo aqui, algo que não ocorre quando esse valor aqui, ó, ele ultrapassa do 1, porque aí já começa a aumentar por ser maior do que 1, né? Então o quadrado do 1 já vai aumentar bem mais. Então, veja que estou conseguindo apagar? Tudo bem. Lembra que a gente tem a mesma restrição lá, a mesma ideia? Como o t ele pertence a menos 2 e 1, o x também pertence a menos 2 e 1. Então o y ainda fica como quadrado do x, só que com x sendo de menos 2 a 1. Então agora a nossa parábola, eu não vou nem desenhar, porque ela está desenhada aqui, né? Olha só, se eu mudar para x aqui e apagar esse resto, tentei apagar o máximo que dá. Então essa parábola aqui, ó, seria os valores de y dado os valores de x, né? Então isso seria a nossa curva. Seguindo essa restrição, veja que essa curva aqui é diferente dessa aqui. Essas curvas são diferentes. Essa daqui está definida de menos 1 a 1, essa daqui está definida de menos 2 a 1. Então são curvas que dão pares ordenados, dão um conjunto de pares ordenados diferentes. São curvas diferentes, tá? Então esse aqui. Então aqui a próxima curva, temos um e de t, novamente, os parâmetros e de t, y de t. Então é um y que varia linear e o outro que varia exponencial, x que varia exponencial. Novamente, fazer o esboço aqui. Então aqui a gente tem o valor de y, aqui o e de t. Aqui a gente tem, desculpa, aqui nós temos o valor de x, né? E aqui a gente tem o valor de y. Então veja que o valor do y, que o valor que o y assume, vai ser sempre menor do que o valor do x. Então, o que a gente pode dizer já desse gráfico aqui? Bom, então a gente pares ordenados aqui. X. Se a gente pegar um x muito grande, então um x grande aqui, o que acontece é que o y tem que ser menor do que toda essa altura aqui, né? Todo esse tamanho aqui tem que ser menor. Então ele vai ser algo que, bom, que vai diminuindo com o tempo, né? Certo? O que mais? Vamos lá então parametrizar esse aqui, achar o t, desculpa. Então a gente tem aqui ln de x é igual a t. Então o t ele vai de t, ele pertence de 0 a 1, certo? Então o x ele vai pertencer do que? Olha só, de 1 a e, certo? Então a gente vai ter aqui o valor 1 até o valor e, por causa da restrição que nós temos no t ali. Sempre prestar atenção na restrição que é dado no problema, tá? Ok, então ln de 1
Ah, olha só, então se o t é isso, então o y ele vai ser igual a ln de x. O que faz sentido, olha só, lembra que a ideia é que isso aqui fosse aumentando, mas não muito, para que esse x seja maior do que o y. A função aqui do ln, ele tem esse comportamento aqui. Então, a gente teria essa pequena curva aqui. Essa daqui seria a nossa curva gama de t, dada a restrição.